Biblioteca Sonora. Vamos iniciar a edição de hoje conversando com André Soares. Ele e Cláudio Tognoli escreveram o livro Ex-Agente abre a caixa preta da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Este volume, prefaciado por Romeu Tuma Júnior, foi publicado pela Editora Escrituras. Normalmente, os detentores do poder se sentem incomodados com a atuação da imprensa. André, você poderia comentar como foi estruturada e pensada a Operação Mídia? Marcelo, você está me fazendo uma pergunta que me foi formulada pelo Ministério Público Federal. Eu vou fazer um retrospecto rápido para que os ouvintes entendam o que está acontecendo, porque essa Operação Mídia, ela tem tudo para desabar numa investigação até pior que a do Petrolão que está acontecendo hoje. E isso eu relato no livro em detalhes, inclusive com documentos da ABIN. Em 2013, a revista Veja publicou uma matéria chamada Liberdade sob Ataque. Nessa matéria, a revista Veja denuncia que a ABIN espionava jornalistas, como você, por exemplo, e donos de empresas de comunicação. E a base dessa matéria foi uma entrevista que eu concedi para a revista Veja sobre um fato que aconteceu em 2004, que foi a Operação Mídia. Nunca ninguém soube, nem os presidentes da República, da existência da Operação Mídia. Ela só apareceu, só foi descoberta quando eu concedi essa entrevista. E o que aconteceu, simplificando isso, porque é uma história de horrores. Eu, na época da BIM, eu estava na coordenação de contra-espionagem e terrorismo. Então, contra-espionagem e terrorismo, em qualquer serviço secreto do mundo, é o topo do Everest. É o que existe mais sigiloso, o que existe mais secreto. Pois bem, eu conto isso em detalhes, dou as datas, dou os horários, tudo isso está no livro, inclusive com os documentos, como eu falei. Eu fui obrigado, pelo chefe da contra-espionagem da BIM, a participar de uma ação clandestina, ou seja, uma ação criminosa, contra o Estado. Isso dentro da BIM. Evidentemente que eu não aceitei isso. Eu não sou criminoso. E os detalhes de tudo isso estão no livro. Mas, como eu não aceitei isso, eu fui ameaçado de morte. Estou falando isso para você, Marcelo. Estou falando isso para os ouvintes, para a sociedade. Eu fui ameaçado de morte dentro da BIM, pelo chefe da contra-espionagem, porque eu não aceitei participar de uma ação criminosa. Então, se isso não fosse algo extremamente grave, isso não teria acontecido da forma como aconteceu. E por ser extremamente grave, eu fui obrigado a ir ao Palácio do Planalto. Eu fui ao Palácio do Planalto, na Presidência da República, e denunciei todas essas ilicitudes da Operação Mídia ao ministro do GSI, que é um general. Pois bem, você me pergunta como foi estruturada essa Operação Mídia, que foi também a pergunta que o Ministério Público me fez. Marcelo, eu tenho quase 30 anos de inteligência. Sou uma autoridade reconhecida e conheço como ninguém os intestinos dos serviços secretos no Brasil, que estão contaminados pela corrupção e pela criminalidade. O que eu posso dizer a você, que eu disse ao Ministério Público, é que na minha modesta avaliação, a Operação Mídia foi uma operação clandestina, criminosa, conduzida pela BIM. E que até hoje a BIM não prestou contas com relação a isso. A partir do momento que o Ministério Público e a sociedade cobrarem explicações sobre isso, que eu denunciei ao governo Lula, inclusive é importante destacar aqui que tudo isso foi denunciado ao presidente Lula. E certamente ele deve ter tomado conhecimento. Essa Operação Mídia, muito provavelmente, foi uma operação ilícita.